Olá, meu nome é Elis Kimura e eu sou especialista em uma técnica chamada mapas mentais. Há 20 anos fiz a minha primeira certificação internacional e a gatinha que apareceu no vídeo. E eu ministro essas aulas de mapas mentais dentro da FIA, da Fundação Instituto de Administração, também na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E hoje estamos assim, essa semana, na Semana dos Mapas Mentais, e estou hoje com uma convidada muito especial, muito querida, a professora Magali Amorim, que eu conheço há muito tempo. E eu estava agora no início com dificuldade de conectar. Vinha uma mensagem assim, verificando conexão e não conectava. Eu falo, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu adoro tecnologia, porque às vezes eu fico, oh my God! Aí eu até reiniciei o celular para pensar, agora vai. Deu certo! Ai, Estava esperando, amiga. Eu vi você falar que você estava. Eu tentei entrar, estava mostrando que você estava verificando a sua conexão e depois que você estava reiniciando o seu celular. E pois aí, é, minha amiga, boa tarde. boa Olha quem está tarde. aqui com a gente, a querida Joyce está aqui. Linda. Você acha que conheceu a Joyce lá na FECAP, eu acho. Ai, olha só, é tantas pessoas. Muitas Ah, pessoas. muita gratidão a todos que estão acompanhando. Eu sempre. Ai, eu esqueci de copiar o texto. Ah, essa é a semana dos mapas mentais, não acredito. Hoje já é sexta-feira, meu. Essa semana voou. E gente bárbara que passou por aqui, né? O João, a Priscila Plaça, a querida, eu não conheço a Bianca Rosário pessoalmente, mas eu sei que ela faz um trabalho muito bacana. Ela Nossa, esteve com você. Tem os outros nomes que, desculpa, eu não decorei, mas eu vi que a gente, como diz o João Rios, gente braba. eu ainda quero conectar você à Bianca, a Bianca Rosário, porque vocês têm aí muito em comum e a Bianca é uma querida, tem feito esse trabalho da Semana do Secretariado e com certeza Magali E Amorim é uma muito legal. referência. E muito legal. E muitas pessoas que estavam comigo no projeto que eu desenvolvi agora na pandemia, era um projeto que eu desenvolvi, nós já vamos, você já vai me apresentar, vou só falar isso É. rapidinho. Eu desenvolvi um projeto na pandemia e muitas pessoas que estavam comigo nesse meu projeto estiveram na Semana do Secretariado. Hum, A Cláudia Avelino, a Fernanda Sanches, teve mais gente, a Sandra Taralo, quase você, porque eu ia te convidar, mas eu fiquei com medo de ser uma ficha roxa, mas aguarde, porque o semestre que vem já tem alunos de jogos e de secretariado esperando por você, meu amor. Opa, vambora! Nossa, o currículo aqui da professora Magali é extenso. Eu falei assim, oh my God. Era para ter deixado uma cola, e eu tô com o meu computador fechado. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu falo assim, é muitos detalhes para a gente organizar, e eu falo, Isso, eu sozinha vou dar é uma aulinha desafiador. aqui. Eu vou dar uma aulinha aqui. É uma coisa que eu falo na aula que eu dou de organização de eventos. Seja Hum, lá na faculdade, seja na consultoria, eu falo exatamente isso, Liz. Eventos, ele é a ciência do detalhes. O hum, detalhe é que faz a diferença. Então, a regra número um do evento é o detalhe. O detalhe pode ser a balinha que você vai deixar, o detalhe pode ser um brochinho com lacinho do outubro rosa que você deixa, o detalhe pode ser, né, algo que o próprio nome já diz, ele é ínfimo, ele é pequeno, não existe detalhe pequeno, porque detalhe já é algo pequeno, é um pleonasmo. Então, é aquilo que eu falo. E às vezes é aquilo que você não prestou atenção e pode derrubar o seu evento. Mas não é o caso nosso aqui. nossa, e eu estava até no início comentando que a gente já se conhece há muito tempo. Eu falei,
Eu não tô nem Ah, fazendo as isso! contas. De onde foi Eu vou, que eu, Magali me eu vou dar um spoiler, tá? Eu vou dar um spoiler, tá? Toda vez que eu entro para uma live, eu sempre pergunto para a pessoa que me convida, do que você quer? A minha amiga Leni, querida de Brasília, simplesmente é uma Magali Amorim, profissional incrível, um anjo de amiga. A Leni tem alguns projetos comigo em Brasília. Hum, Uma querida, nós nos conhecemos num curso de eventos do Luiz Cláudio Duarte, e foi uma diversão nos conhecermos. E aí, toda vez que eu vou fazer uma live, eu gosto de perguntar para a pessoa o que você quer abordar. Fala para mim do que você quer transcorrer, discorrer. E aí cada um fala alguma coisa. E é independente se a pessoa fala para mim, olha, eu quero deixar uma conversa gostosa, fluir. Eu sempre faço uma colinha. Mas hum. por quê? Porque eu gosto de seguir uma linearidade do meu pensamento. Como que é a minha cola? Ó, a minha cola é exatamente assim, ó. Ah, deixa eu tirar Eu os faço um comentários mapa antes. mental, ó. Então, ó, Ai, live com Mura, e aí eu fui marcando algumas coisas. Enquanto eu estou falando com a pessoa aqui na live, e estamos falando, tal, eu venho, bato meu olho aqui e pego uma caneta e vou ticando aquilo que eu já falei. Às vezes nem precisa ticar, porque o mapa mental te dá um suporte tão bacana, é tão gostoso. Mas olha só, eu escrevi isso aqui, Liz. Eu te conheci entre 2008 2009, eu acho, ou um pouco antes. Eu acho que eu fiz o curso com você em 2009, porque foi assim. Ah, você quer falar da Maga, né? Te cortei. Que a Maga é professora, a Maga faz um monte de coisa, a Maga, a Maga parece mil eu e uma quero, utilidades. eu quero aproveitar que eu tirei um pouco os comentários, te pedir para dar um sorriso, para eu poder fotografar a nossa capinha, ok? X. Agora foi, finalmente. Vou ativar novamente os comentários. Eu já Isso. vou dizer que, ó, quem puder, aqui embaixo no aviãozinho, lá compartilhar com as pessoas queridas, porque a professora Magali é uma queridíssima. E quem tiver perguntas, tem aqui um ponto de Coloca aqui. interrogação que dá para você colocar a pergunta e eu coloco na tela para todo mundo enxergar também. Por favor. Então, professora Magali, eu vou pedir aqui, né, a gentileza, porque interessante, né? A cultura aqui brasileira, as pessoas têm o hábito de alguém, tem uma terceira pessoa, né, apresentando duas pessoas. E eu achei tão interessante quando eu estava no Nihon, lá no Japão, eles usam a cultura de chegar e as pessoas se auto-apresentam numa boa, né? Fala, olha, é pela primeira vez que estamos nos conhecendo. E outra coisa que eu também está na minha lista de perguntas é saber de onde vem esse japonês que você, eu acho incrível. E por que você Ah! Nihongo? É verdade. Conta para É, minha audiência como eu quem é tenho a professora isso, Magali Amorim. como eu tenho essa coisa também muito forte do Nihon em mim, eu vou me auto-apresentar. Então, eu sou Magali Amorim, eu trabalhei durante 24 anos na assessoria executiva, a minha formação, meu bacharel em secretário executivo bilíngue pela PUC, fiz uma pós-graduação em propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo. Recentemente, agora, já depois de velha, é que eu fiz meu mestrado, e é um mestrado que eu fiquei esperando um programa que tivesse a minha cara. O dia que eu vi aquele programa, eu falei assim, pronto, é esse mestrado que eu vou fazer. Eu já tinha começado o mestrado na área da comunicação, mas eu era safada, eu fugia do meu orientador, que eu espero que ele não esteja aqui me vendo. É um queridíssimo, ele vive fazendo eventos científicos, eu sempre estou prestigiando, mas eu fugi da orientação dele, e eu acabei fazendo um mestrado em gestão e desenvolvimento da educação profissional, que é a minha cara. O dia que eu vi esse mestrado, eu falei, gente, isso é a minha cara. E educação profissional é o que eu faço, porque eu faço isso dentro da faculdade e fora da faculdade, né? Então, eu tive 24 anos de vida corporativa,
Na verdade, tive 27, porque eu tive assim, uns 3 anos que eu atuei em sistema financeiro. E em 2008 eu migrei para a área acadêmica. Foi muito interessante. Então, eu deixo a indústria farmacêutica, que quando os alunos às vezes falam assim, professora, a senhora trabalha ou a senhora só dá aula? Eu, oi? Como assim? Você acha que dar aula não é o trabalho? Então, mas antes de eu entrar só na vida acadêmica, o meu trabalho de 40 horas, ele foi nos últimos 13 anos até ali, numa indústria farmacêutica. E de lá eu migrei simultaneamente para a vida acadêmica e para a consultoria. No próprio ano de 2008, que eu deixo a indústria farmacêutica, eu já fui direto para a consultoria. E aí, nessa minha jornada, a gente vai encontrando muitas pessoas. Hoje, além disso tudo que eu faço, desde 2018, eu comecei a me envolver muito com marketing digital. A primeira área do marketing digital que me encantou foi copywriting, que é uma ciência nova no Brasil. Fiz 2 mentorias seguidas com Rodrigo Schmidt da SB Copy. É uma empresa por quem eu tenho muito carinho, muito respeito, e também tenho muito respeito pelo Conrado Adolfo. Né? Não posso falar do Érico, que é um queridíssimo, mas eu ainda não passei pelo Érico. Então, hoje, presencialmente, mas eu também sou estrategista de resultado e mentora de negócios, né? Então, muitas pessoas não sabem que caminho elas devem seguir e eu dou essa mentoria para as pessoas. Mas aí, na minha vida da indústria farmacêutica, e eu trabalhei em centro de pesquisa, eu estava à frente, junto com a vice-presidente, e eram aproximadamente 100 farmacêuticos, e eles viviam numa ponte direta, Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, porque nós tínhamos um centro de pesquisa nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. Então, eles viviam muito fora. Eu lembro que eles voltaram uma vez de uma das viagens, e bastante gente estava nessa viagem, e eles voltaram encantados, falando assim, Maga, a gente aprendeu algo alucinante. E, Liz, sabe o que eu estava me lembrando? Eles fizeram o curso direto com o Tony Buzan. Uau, que bacana! Eles fizeram, porque a indústria contratou o próprio Tony Buzan para dar os cursos para eles lá no Centro de Pesquisas da Inglaterra, em Maidenhead, que fica, eu acho que é uns 30 minutos de Londres. E eles voltaram maravilhados. E um dos meninos começou sempre a trabalhar com mapa mental. E aí foi que eu tentei lembrar como foi que a Alice chegou na minha vida. Porque a gente se encontrou e eu fui fazer o curso com você. Eu lembro que eu logo fui fazer o curso com você. E foi maravilhoso. Aqui, ó o que eu ganhei no curso da Alice. Eu tenho até hoje as minhas canetinhas que eu morro de ciúmes. Morro de ciúmes. Sim, eu deixei tudo separado aqui, as minhas canetas coloridinhas que eu uso para mostrar para o pessoal. E aí, o mapa mental estava em mim. Todo esse sistema de mapa mental já estava em mim. Né? Já falei muito. Quer falar você um pouquinho, Luísa? Depois eu continuo falando. Eu adoro a Magali, porque nós já nos encontramos em vários eventos, né? E esses últimos tempos é que a gente tem um encontro mais, como fala, frequente. Então, eu estava também pensando, como é que foi? Tanto é que eu amei quando você me mandou pelo WhatsApp a foto dos participantes do curso. Eu falei, gente, que maravilha. Não foi coisa mais querida. Eu achei aquilo. Eu nem sei onde foi que eu encontrei. Olha que bonitinho, quero saudar, gente. O Develop Secretariado acabou de entrar. Bem-vinda, não sei quem conectou, se é a Isabel, se é a Beth Delia, se são as meninas que estão agora atuando no Develop, mas sejam bem-vindas. Né? O Develop tem feito um trabalho muito bacana aí para o mundo secretarial. Muito legal, muito bacana mesmo. Bem-vinda, eu não sei quem que está aí, mas seja quem for, é gente do bem, é gente que tem muita preocupação e muito respeito pela profissão de secretariado. E aí, Liz, eu não sei como foi, mas a gente se encontrou e eu fui fazer o curso com você. Aí,
estou lá, dando aula, e sempre foi um desejo meu usar a Inês. Ah, Inês, eu estou sem meu coração. Dona Ruth, vem cá, me help. Me dá meu coração. Um está aqui, outro está ali. Dá meu coração para mim, por favor. Obrigada. Ruth é a minha super querida que me ajuda aqui em casa. E aí, eu comecei a ver que os alunos tinham muita dificuldade. O meu sonho de consumo, realmente, e continua ainda sendo, é estruturar todas as aulas em mapas mentais. Porque, gente, e eu lembro que eu te falei isso no curso, Liz. Eu falei assim para a Liz. Você perguntava, por que você veio aqui fazer o curso? Você perguntava isso para nós. E eu falava, porque eu já estava dando aula. Eu já estava dando aula. Eu ainda tinha um pé na indústria farmacêutica, mas eu já estava dando aula. E eu lembro que eu te falei assim, Liz. Eu vim fazer o curso porque eu quero usar mapa mental para dar aula. E você me respondeu o seguinte, uau! Ó, gente, a Liz não faz assim? Uau! Eu queria ser os seus alunos! Achei tão bonitinho quando você falou isso. Uau! Eu queria ser os seus alunos! E aquilo foi muito gostoso. E aí, assim, eu nunca chegava a dar tempo, porque sabe a vida louca de professor, de trabalhando também, né? E aí eu sei que eu, às vezes, desenhava os mapas mentais no papel, mas não dava tempo de jogar com Free Mind. Hoje, não existia ainda o Mind Master. Como era mesmo o nome daquele do golfinho, Liz? Como era o nome daquele software? Mind Map. Mind Map. Eu adorava o Mind Map. Hoje a gente tem uma facilidade tecnológica muito maior, né? Você é um arraso quando nós estamos aí nas diferentes reuniões e você usa o Mind Master, né? Mind Master. Isso. E divinamente. E aí eu sei que eu comecei sempre a usar, mas eu ainda não tinha usado como eu gostaria. E aí, nessa minha jornada acadêmica, eu comecei a fazer muita orientação de TCC. Ou orientação de TCC, ou orientação de artigo científico para os alunos apresentarem nos diferentes eventos científicos. Congressos, congresso aqui, congresso ali. E eu falava, olha, se o seu artigo for aprovado no congresso, a faculdade, a nossa unidade, aceita a equivalência como TCC. Então, na cabeça do aluno era assim, puxa, eu vou escrever menos no artigo, porque no TCC eu tenho que escrever muito mais. Só que é um ledo engano. O trabalho que você tem para gerar 10 ou 15 páginas que sejam, é a mesma para você gerar 80 a 120 páginas de um TCC. Por quê? O caminho metodológico é o mesmo. E às vezes dá muito mais trabalho você gerar apenas 15 páginas, 10 páginas, porque você começa a falar assim, cara, mas eu tenho muito mais coisa para falar. E agora eu não consigo. Isso quando o aluno já entendeu qual é esse caminho da metodologia. Fala sério, ó. Acho que muita gente que está aqui nos assistindo, que já fez a faculdade, que teve um TCC para fazer. Gente, dói ou não dói essas duas palavrinhas? Metodologia científica. Metodologia científica. Gente, no Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, não é só na minha faculdade, né? Isso dói nos alunos, dói. Né? Dói entender. Mas, gente, o que é isso? Isso de comer? O que é essa metodologia científica? E eu fui vendo a dificuldade, as dores daquela minha persona. Qual era a dor? Cara, eu não sei nada, eu não sei por onde começar. E aí eu lembro que os alunos chegavam e falavam, Pro, eu tenho que fazer o TCC, eu não sei por onde eu começo. Eu não sei nem o que eu quero falar. E aí, engraçado, Liz, que eu comecei a atuar como uma coach. Eu tinha noção que aquele atendimento que eu dava era um coach. Eu dava um coach, porque o coach é a arte, sinteticamente, de você fazer perguntas. Então, eu lembro que, para eu entender do que ele queria falar, eu tinha que desafiá-lo com pergunta. Então, eu fazia perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas, tanto que eu comecei a enxergar, falei, cara,
eu estou fazendo um coach acadêmico. Isso que eu estou fazendo é um coach acadêmico. E eu só vi essa expressão uma única vez num congresso de uma das unidades da onde eu trabalho, porque são muitas unidades. Eu vi uma unidade abrir um congresso lá, e era de coisa de gestão de pessoas, e aí colocaram lá, coach acadêmico. E aí eu fui vendo essa dificuldade dos alunos que não entendiam o que era o caminho metodológico para desenvolver uma pesquisa. Aí, como nós tínhamos a condição de darmos cursos de verão e cursos de inverno na faculdade, nas férias dos alunos, tanto para o aluno poder, muitas vezes ele podia até se livrar de uma DP, ou ele podia adiantar uma disciplina através desse curso, que isso está em regimento da faculdade. Aí eu falei uma vez com o colega, vamos dar um curso, vamos montar um curso de metodologia para dar para esses alunos? Porque assim, existem as professoras, mas parece que as professoras falam, e os alunos não captam. E aí, eu falei, espera um pouquinho, como que eu vou fazer a apresentação? Fazer isso no slide? Fazer slide, isso não vai ser legal. Pronto, eu vou fazer os mapas mentais. E aí eu lembro que eu vim aqui para a sala, essa mesa, eu joguei 8 livros de metodologia científica dos maiores autores que a gente tem no Brasil, Lakatos e Marconi, João Maurício Matar, tem nada a ver com... Gente, não tem nada a ver com ator, tá? Ai, meu Deus, a Maria Margarida Andrade, o Gil, o Antônio Carlos Gil. Eu sempre fui pegando vários autores brasileiros e eu fui pegando as partes. Eu falei, vou montar um mapa mental. Primeiro eu peguei as canetinhas mesmo, né? Foi de canetinha mesmo, eram tudo de canetinhas que eu fazia o meu mapa mental. Só que eu falei, agora eu preciso jogar isso para um sistema. Aí eu usei o Mind Map. Eu lembro que nessa época eu usei o Mind Map. E aí, eu falava para os alunos, nós geramos... Não, Ruth. Eu tentei, perdi. Você estava falando das apresentações. Aí eu sei que eu fui chegando em 22 mapas mentais. Fui fazendo, e eu falava para eles assim, tá com dificuldade? Então agora você vai gastar 1 hora do seu tempo. Eu joguei tudo para uma nuvem no Google Drive e compartilhava com eles. Me dá seu e-mail. Gente, não, a tecnologia da informação é algo divino, né? Imagina, no meu tempo, nós faríamos assim, o professor deixaria tudo, cópia, numa pastinha na central de Xerox da faculdade, e falaria assim, olha, você vai lá, busca a pasta 38, que é a minha pasta, e você pega o trabalho assim, e faz cópia. Hoje você pega ali e fala assim, qual é o seu e-mail, aluno? Dá seu e-mail. Entra no Google Drive, compartilha. E eu compartilhava esses mapas mentais de metodologia e já dizia, antes da gente sentar, você vai ler e você vai gastar 1 hora lendo. Leia no sentido horário, porque muitos nem sabiam o que era um mapa mental. Nem sabiam o que era um mapa mental. E aí, iam estudando. Aí depois, eu sentava e dava o coach acadêmico. E aí foi destravando. Né? Então, até hoje, eu sei que eles têm dificuldade, eu compartilho meus mapas mentais com eles. Claro que se você olhar meus mapas mentais, você vai brigar comigo. Não, na verdade, eu fiz tudo que você ensinou. Na ponta, a última ponta, o último tronco deles, tem a minha autoria, tem as referências bibliográficas, de onde eu peguei, as páginas de onde eu tirei aquela informação, porque tem muitas vezes que eu transcrevia literal, a transcrição literal da frase do livro, então eu puxo lá para o último galho, né, o pessoal está me dizendo, para a última ponta lá, eu puxo a referência e a página. E foi muito legal. E aí, depois de eu confeccionar esses 22 mapas mentais, eu nunca mais parei de fazer mapa mental. Nunca mais. Então, às vezes, a pessoa me chama para fazer, eu vou participar de uma mesa redonda. Né? E pode ser que eu leve como suporte se
Se a pessoa falou, olha, cada palestrante, cada pessoa, componente da mesa vai ter uma apresentação aqui no PowerPoint, beleza. Mas se é só para falar, eu faço meu mapa mental. Eu lembro que uma dessas vezes, um dos eventos do Sincesp, nós tínhamos assim, vários professores do Brasil reunidos numa faculdade, e eu tinha uma apresentação para fazer. Falei, quer saber? Como não tem o suporte do PowerPoint, eu vou fazer aqui no mapa mental. E cheguei com o meu mapa mental todo coloridinho, na pastinha em L. E eu lembro que um diretor do sindicato viu e bateu o olho. E ele falou, que coisa mais linda! O meu sonho é aprender a fazer isso. O meu sonho é aprender a fazer isso. Quando a gente aprende o mapa mental e aplica, então o seu primeiro mapa mental pode ser que ele fique meio Frankenstein, não tem importância. O importante é você se apropriar do conceito, porque depois quando você volta e olha o seu mapa mental, fala, quanta informação tem numa só página? Quanta informação o mapa mental é capaz de me trazer em uma só página? Eu me lembro, Liz, que eu acho que antes de eu ir fazer o curso com você, eu assisti uma palestra que você dava, eu acho que você ainda dá essa palestra. Eu vou dar spoiler aqui para a audiência. Você dá uma palestra que ela é muito legal. Você separa o auditório em duas partes e você pede para o seu anfitrião, metade da sala recebe um texto corrido preto e branco. Tem que ser preto e branco. A outra metade recebe mapas mentais, coloridos. E aí você deixa muito claro, seu anfitrião, o arquivo tal tem que ser colorido. E aí, todo mundo recebeu, então uma parte recebeu só o texto, a outra recebeu o mapa mental. Então, quem recebeu o texto não sabe que a outra parte do auditório está com o mapa mental na mão. E aí você começa a fazer as perguntas. Ai, pessoal, esse texto que vocês receberam, eu quero saber tal coisa. Aí o pessoal que está com o mapa mental na mão responde no minuto. E aí você vai soltando as perguntas, mas só quem é capaz de responder é aquela pessoa que está, a parte do auditório que está com o mapa mental na mão. E dali já é maravilhoso, porque dali você já mostra para aquela audiência qual é a diferença da captura de conhecimento, de informação que você consegue por meio do mapa mental. Texto é bom, lógico, a gente precisa de texto, mas na hora de eu sintetizar ideias, é muito bom que a gente use o mapa mental. Então eu uso o mapa mental nas palestras que eu dou, discurso de colação de grau. Né? Eu sempre falava muito, sou tagarela, né? Aí eu ia para as colações de grau e falava meia hora. O cara lá da filmagem estava louco, eu e os outros professores. Um dia eu estava lá e eu falei, gente, eu não sei o que eu vou falar hoje. Hoje eu não sei o que eu vou falar nessa colação de grau. Peraí. Alguém tem um pedaço de papel aí? Me passa um pedaço de papel. Peguei a caneta azul. Pá, 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 pá. Fiz lá o esquema do que eu ia dizer. Eu gastei 5 minutos e fui efetiva. Em 5 minutos, eu mexi com os que estavam se formando, eu mexi com os pais, com os cônjuges, eu trouxe assim, eu gerei uma conexão daquele momento da colação de grau em 5 minutos, porque eu fiz um mapa mental. Não foi aborrecedor, não cansei a audiência, porque às vezes a gente fala demais, nem sabe o que está falando. E com o mapa mental, foi pá, 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 que depois os alunos vieram falar, professora, meu fulano falou isso, né? Eu lembro que um aluno falou, professora, o meu noivo, que depois virou marido, falou isso do seu discurso, foi muito divertido. Por quê? Porque eu fiz uso do mapa mental. Agora é com você um pouco, Liz. Não, é incrível, porque com a professora Magali sempre é uma aula, né? Tudo é aula. E eu quero aproveitar para agradecer aqui a presença de vários alunos. Eu estou com a Dani Lula e a Mirandolinda, que participaram da última turma, da turma 4.
E a Mira, ela tá assistindo a gente lá de Portugal. Lá de Que Lisboa. legal! Acho que Lisboa Eu que ela mora. vi, eu vi que entrou alguém aqui de Portugal. Olha o que a Karina está falando. Apresentação dos projetos corporativos, vou de mapa mental. E não tem erro, né, Karina? Ai, linda, você também, minha amiga linda. Amo você. A vida nossa corrida, que eu não tenho nem conseguido falar com a minha amiga. Então, elas são as nossas amigas aqui de uma mentoria que nós estamos aprendendo, né, com o mestre João Rios e o Shando Natsumi. Então, a gente tem a trainer Inês, a Inês Souza, a Karina Pollido, que é o especialista em produtividade. Tem o Ricardo Navarro também, que entrou, que é um queridíssimo aluno que já fez curso comigo também faz vários anos. E o bacana é isso, a gente poder manter contato com essas pessoas, né? Ver que Sim, o mapa sim, mental sim, sim. foi uma Sim. sementinha que as pessoas continuam. A live de ontem à noite, foi com o Fábio Zerbini, que ele participou do curso de mapas mentais há 20 anos atrás. Que bacana! Que Então, top, é, Liz! nossa, Muito legal. assim, ai, que E bom. aí, nessa jornada, eu lembro, Liz, que você esteve conosco em 2011 ou 2012, você foi lá na faculdade. Ali foi um dia de tarde, porque nós tínhamos o curso na parte da tarde. Eu convidei para que ela desse essa palestra para os alunos entenderem que era mapa mental. E o mais bonitinho era ver os alunos pegando as folhas e já desenhando os seus primeiros mapas mentais. Coisa mais querida. E um dia antes, a Liz vira e fala para mim: então, eu vou vir aqui amanhã, é meu aniversário, mas né, você acha que eu saio daqui que horas, tal, né? E eu, até umas 4 da tarde você já vai sair daqui. Ah, mas não deu outra. Falei com as alunas, eu não sabia nada onde tinha as coisas no município, me falaram de uma rotisserie, não, é outro nome. Ah, e desse lugar que vende as coisas gostosas. Né? Eu sei que a gente encomendou um bolo gigante. Lembra, Liz? Você lembra disso, Liz? Aí Olha que a amor. gente, eu acho que eu encomendei, porque eu sou muito exagerada de família. Eu lembro que eu acho que eu comprei um bolo de 8 ou 9 quilos, que eu pensei, gente, vai ter muita gente no auditório. Todo mundo tem que comer um pedacinho. Né? Vamos comprar aí um bolo bacana. E a Liz não esperava isso. Foi muito divertido. E as alunas adoravam fazer uma farra, uma festa, né? Tudo era motivo para virar um evento. E foi ali a primeira vez que você esteve ali conosco. Depois eu acho que eu te levei na outra, que era particular, lá na Chácara Santo Antônio. Não vou ficar fazendo aqui os nomes, fazendo propaganda das faculdades, não. Eu te levei na Chácara Santo Antônio, que as alunas tinham ACCs, era alguma coisa do tipo. Né? E quando alguém aprende a fazer um mapa mental, gente, é uma revolução mental. O nome já diz. Mapa mental é a sua capacidade de mapear a informação de uma forma geométrica que é fantástica, fantástica. Agora, em 2017, agora entre aspas, né? Em 2017, eu peguei algumas aulas num curso, fiquei um ano dando aula para os alunos de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E são alunos que têm o cérebro bem estruturado, eles gostam de estruturas. Então, como a gente tem na faculdade quadro branco, eu comecei a montar as aulas, né? Tudo em mapa mental. Eu ia dando as explicações, eu usava o mapa mental para dar minhas aulas. Mas eu só tinha as 4 cores básicas. Eu tinha o vermelho, o verde, o azul e o preto. Uhum. Aí, passam-se algumas semanas, 2 alunos me chamam, professora, vem cá, vem cá, vem cá. E era uma coisa meio camuflada. Eles estavam com um pacotinho na mão, assim, me levaram num lugar da faculdade. Professora, ninguém pode ver, ninguém pode ver. Eu, tá bom. Aí eles me deram. Quando eu abri o pacote, eu quase tive um negócio, porque eles me presentearam, deixa eu achar todas aqui,
Eles me presentearam não só com as cores que eram básicas, mas eles me presentearam com essas cores que você não acha. Agora eu vou falar o nome da loja, tá? Você não acha na Calunga. Você não acha na Calunga nem o laranja, nem o roxinho. E parece que nos últimos tempos, eu acho que nem esse verde a gente anda achando lá. Porque a gente acha as caixas fechadas. Você não consegue comprar assim. E eu já tinha procurado isso na internet. Custava uma fortuna. Eu fiquei tão comovida com o gesto deles, porque eu às vezes estava usando as canetinhas, ó, eu tenho tudo, gente, ó. Eu tenho refil, eu tenho pontinha, eu tenho a pontinha, quando a pontinha dela não está mais boa, troca a pontinha da minha caneta para usar na hora que eu estou lá. Claro que agora nós estamos no online. Agora nós estamos no online e eu não estou mais escrevendo no quadro. Mas tem muita coisa que eu gero em mapa mental para eles. Ai, que bacana. Eu sou fãzoca, sou suspeita. É suspeita você me chamar para falar aqui de mapas mentais, porque é algo que eu uso, eu amo, amo. Por isso que eu falei que, nossa, eu queria muito ter tido aulas com professores como você, que ministra as aulas, né, com mapa mental, que isso ajuda no processo, né, de aprendizagem, porque dentro desse universo acadêmico a gente vê que ensinar e aprender são verbos conjugados por pessoas diferentes. Então, muitas das vezes eu dou aula, eu tento explicar da forma mais didática possível. Eu falo, meu Deus do céu, comunicação é um desafio. Eu falo, eu ensinei mapas mentais, mas não é o que a pessoa aprendeu. Pois Então, é, pois é. Olha o que a Karina escreveu aqui. Vou trazer a Liz para dar conteúdo na mentoria do Fórmula. É isso aí, Karina. Nossa, gratidão. É verdade, é verdade. Uma referência em produtividade. Olha que linda. Eu estou vendo entrando uma moça aqui, ó. Alice Porzino Organiza. Olha, se é uma pessoa da área da organização, ama mapa mental. Porque o mapa mental ele tem um uso tão gigante. O que você tem que fazer essa semana? Põe em mapa mental. Como é que eu faço a organização do guarda-roupa? Põe no mapa mental. Como é que eu posso fazer a combinação daquela calça preta flare? Com que eu posso combinar minha calça flare? Puxa o mapa mental. Né? Como eu organizo os tapués na cozinha? Faz um mapa mental. E aí você não esquece mais. Não, mas dá trabalho. Mas é uma fala que eu falo para os alunos. Ser eficiente dá trabalho. Mas uma vez que você é eficiente e você tem o trabalho uma vez, todo o teu... E a Karina, que é de produtividade, está aqui, né? E quando você gasta tempo uma vez, você vai replicando isso. Né? Dá trabalho. Mas ser eficiente dá trabalho. Né? E faz parte de uma das competências. E o trabalho que ele dá é na construção do mapa. Né? Só que durante esse processo de construção, você, trabalhando com as suas habilidades cognitivas, você consegue, né, acelerar o seu aprendizado. Então, é algo que você vai, para poder recuperar essas informações, num clique. É muito rápido. Então, é o tipo de investimento que tem retornos valiosos. Por isso que com esse primeiro exercício, esse spoiler que a professora Magali deu, né, é um exercício surpresa que eu aplico nos eventos presenciais, porque eu provo para a plateia que essa técnica funciona. É muito legal. Esses meus mapas mentais, por exemplo, de metodologia científica. Por exemplo, existem partes da metodologia que existem as formas de abordagem daquele tópico da pesquisa, né? Você tem uma abordagem, eu vou falar, calma, audiência, calma, não estou te dando aula. Você quer uma abordagem indutiva, você tem uma abordagem dedutiva.
é fenomenal, não sei o que, não sei o que. Oi, aí quantas vezes eu abro meu celular, vou no meu Google Drive, entro lá nos meus arquivos, nos meus mapas mentais de metodologia, e falo assim, para um pouquinho só, eu não posso confundir. O que, que é o percurso do dedutivo, o que, que é o percurso do indutivo. Então, no instante que eu vou nos meus mapas mentais, eu, opa, né, é um assunto difícil, que se você não se apropria dele, às vezes não sai um trabalho bacana. Né? Mas depois que a gente gerou esses mapas mentais, que os alunos consomem, ficou muito mais fácil a vidinha deles de entender o que eles têm que fazer no TCC ou naquele artigo científico. Ficou muito mais fácil. Então, eu estou sempre indo ali nos meus mapas mentais quando eu tenho necessidade. Não foi uma coisa que eu fiz e ficou para lá e nunca mais usou. É tanto assim, eles são 22, mas a bem da verdade, que se eu sentar aqui hoje, por exemplo, com esses livros, ou outros livros que eu passei a adquirir depois, eles dão, certamente, eles podem chegar numa média de 30 a 35 mapas no total. É tanto que eu já pensei, Liz, em pegá-los, mesmo sem texto, e gerar um e-book deles só com os mapas mentais. Só com os mapas mentais. Sem Uau. necessariamente precisar de ter uma explicação, porque eles são tão autoexplicativos. Quando você pega o mapa mental, eu estou com vontade de fazer isso. Nossa, Então, nossa, vai ser um sucesso, porque realmente, quando se trata de informações novas, o iniciante, o novato, fica perdido para onde eu vou. E o mapa mental vai te dando o norte, né? Então, desde a macrovisão até os mínimos detalhes, qual que é a relevância e a sequência dessas informações. Isso é incrível. Eu tenho aqui um querido, o professor JJ, aqui, que ele é professor de português, e ele comenta, eu ensino gramática só por mapa mental, desenhado à mão e posto no PowerPoint. Não, que legal, que bacana, professor, que top. Não, vai ser é outra disciplina que normalmente o aluno não tem interesse. Por quê? Porque a língua portuguesa ela vai te demandar que você se aproprie, muitas vezes, de um conhecimento que, se você não decorar, entre aspas, só que quando você decora, você esquece. Mas quando você tem o recurso do mapa mental, é maravilhoso. Eu imagino, professor, você ensinar, vou falar uma coisa difícil da língua portuguesa, os períodos, principalmente os períodos compostos. Período composto por coordenação ou o período é composto por subordinação? Muita gente estava assistindo a gente agora, deve estar falando, a Magali está falando inglês, só que não, língua portuguesa. Porque se o aluno, por exemplo, não entende o que é essa formação do período, ele não consegue ir bem de redação. Se ele não entende como é que os termos de uma frase se conectam um com o outro, porque que um demanda do outro, essa interconectividade nas frases, imagina ele ensinando isso com mapa mental, maravilha, maravilha, perfeito. que fala Marie Clara Silva, mapas mentais é tudo de bom, adoro, me divirto aprendendo nos mapas. Isso que também é bacana, porque como a gente trabalha com esse lado direito do cérebro, né, e a hora que você consegue introduzir essa emoção, a fixação é ainda melhor. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que, assim, eu estou muito grata a Inês, a trainer Inês, porque ela já se inscreveu para a turma 5 do curso de mapas mentais. Que Então, bárbaro. eu tenho, com essa questão da internet, já há vários anos dando cursos, tendo cursos online para as pessoas fazerem, e a novidade é que essa turma 5 ela vai ter 5 aulas ao vivo comigo. Então, é um Que bônus. bárbaro. Isso daqui eu vou poder ajudar e Para quando é? proporcionar. Para quando que é, Liz? Já vou até colocar aqui. Então, Quando no que é? link da descrição do meu perfil aqui no Instagram, pode clicar lá e tem o curso online de mapas mentais, entre parênteses, turma 5. Então, quando a pessoa compra, né, o que eu, por exemplo, na versão presencial, né, se alguém vier aqui para São Paulo fazer o treinamento comigo, normalmente seria um curso das
9 da manhã às 18 horas, o que a gente chama de 8 horas de carga horária. Então, desse conteúdo, 5 horas e meia já estão previamente gravadas, que a hora que a pessoa compra, ela já pode ter acesso e a parte que ela consegue fazer sozinha já está disponível para a pessoa começar a estudar. Tanto Que é que bárbaro. o que eu não deixei previamente gravado? As dinâmicas de grupo, os exercícios práticos, né? Que você tem que fazer com outras pessoas, porque normalmente quem está estudando online é alguém que está sozinho, né, lá frente da tela. Então eu falo, olha, professora Magali, imagine que temos mais 4, 5 outros professores ao seu lado e vocês estão discutindo ideias e eu falei assim, gente, isso aqui não faz sentido, né? Então, nessas aulas ao vivo, eu consigo aplicar essas dinâmicas mesmo à distância. Que Então, é muito legal. engraçado que Que tem um dos bárbaro. exercícios que eu falo assim, as pessoas fazem, aí na versão presencial eu falo, agora você tem que virar de cabeça para baixo para que ninguém olhe o que você anotou. Olha, nessa versão online eu nem preciso falar isso, porque É ninguém consegue verdade. ficar na telinha do outro. Então, tem sido muito interessante. Com esses vários Que recursos que bárbaro. tem, a gente consegue fazer as dinâmicas em grupo muito legal. Então, gratidão, Inês, por já ter se inscrito para essa turma 5. E o que eu tenho dito, assim, essa vai ser, acho que, a minha última turma nesse formato, digamos assim, genérico. Porque, pelo que nós estamos estudando, né, com o curso Vivendo de Conhecimento dos meus mestres, dos Isso. nossos mestres, né, o João Rios e o Shando Natsumi, eu tenho aprendido uma metodologia para poder aplicar o curso de maneira muito mais eficaz. Então, agora, em vez de ser assim, um curso aberto para qualquer público, o primeiro público que eu estou escolhendo são mães de 40 a 50 anos de idade que têm filha com 10, 11 anos de idade que neste ano está estudando o quinto ano do Fundamental 1, que é exatamente o momento que eu estou vivendo com a minha filha. Então, vai ser assim, um curso de mapas mentais voltado para mães de meninas, né, de maneira bem, como falei, específica para, em vez de a gente fazer exercícios genéricos, exemplos genéricos, a gente trabalhar com exercícios bem específicos e, nossa, virar o jogo, mudar, porque a partir do Que ano que vem é o bacana. Fundamental 2, que antigamente nós chamávamos de ginásio, né? Então, É agora vai verdade. ser um professor Verdade. para É cada fundamental matéria hoje. e vai ficar cada vez mais difícil. Então, por isso que eu falo, quem quiser aproveita e vem se inscrever para a turma 5, que vão ser a partir da semana que vem, 5 semanas, eu vou acompanhar uma vez por semana, teremos aulas ao vivo. Então, eu estou Entrou alguém aqui? Oi, Liz. Perdão. Entrou uma pessoa aqui, ó. O Estudando 00 entrou. Oi, estudando, bem-vindo! Porque a gente está falando aqui de mapas mentais que eu tive quando eu montei mapas mentais de metodologia científica, dado a dificuldade dos alunos, né? Porque a pessoa chegou agora para saber o que a gente estava falando, né? E você acabou de me dar uma ideia. Eu tenho um afilhado de 4 anos que ele está já sendo alfabetizado pela mãe dele. Ainda mais agora nessa pandemia, eu falei, filha, você tem agora uma responsabilidade. Não importa se você não seja pedagoga. Você vai ter que alfabetizar teu filho, porque não pode ir na escolinha. E ele já aprendeu, pega o celular, ele já escreve o nome dele. Então ele me manda mensagem, escreve Pietro, uma comédia. Eu vou começar a aplicar mapa mental para ele, Liz. Me dá uma dica. Me dá uma dica. então, Como que eu faço? Eu pego já sei! Eu vou escrever vogais, mesmo que ele não saiba ler. Eu vou botar o A, o E, o I, o O e o U, e vou pedir para ele colocando as figurinhas da letra A, e depois da letra B eu vou fazer isso. Ou ele vai falando, pode ser assim, não pode? sim, Acabei de ter essa ideia. eu tive uma situação de ministrar aula para uma criança também, de 4 anos de idade, e na época, quando o pai me contratou, eu falei, olha, eu gosto de crianças, eu sei ensinar mapas mentais, né? Agora vamos ver se isso dá certo, né? Então, ela tinha um quartinho de estudo e de brincadeiras, né? Onde ela tinha os jogos, os brinquedos.
na parede nós grudamos todas as letras do alfabeto. Então, e como eu sou fluente em inglês, nós tínhamos, por exemplo, em relação ao alfabeto, do lado de baixo, a gente grudava figuras que eram palavras que começavam com aquelas letras em português. E do lado de cima, em inglês. Então, a gente Legal. tinha, por exemplo, a figurinha do gato. Eu falei, e onde a gente vai grudar o gato? Aí ela colocou lá debaixo do C. Eu falei, então, como aqui embaixo é português, gato em português começa com a letra G, né? Agora, ele é cat em inglês. Então, do lado de cima, a gente colocava a mesma figura e ela associava, né? Que em cada um dos idiomas começava com uma letra diferente. E como era um período ainda que não tinha sido alfabetizada, eu, por exemplo, o primeiro dia de aula, eu olhei assim, falei, né, ela estava com um bicho de pelúcia na mão. Eu, Júlia, o que que é isso? Ela falou assim, é um tucano. Falei, é? E o que que é um tucano? Tucano é um bicho que gosta de comer uvas. Eu olhei para a mãe que estava na porta, assim. Ela me falou, ela gosta de assistir Discovery Kids. Eu falei, tá bom, se um dia eu tiver um filho, esse filho vai assistir Discovery Kids. Então, aí eu coloquei assim, no papel, eu escrevi a palavra bicho, né? E dele eu ramifiquei ave, né? E aí de ave, a gente Legal. tucano, de tucano nós subramificamos um cacho de uvas. Eu falei, mas que outro bicho você gosta? Ai, eu adoro gatos. Falei, é? E gato também é uma ave? Ela botou a mãozinha na cintura. E assim, ave é um mamífero. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 24 anos. Então, de bichos, a gente tinha ave, e de bicho a gente ramificou uma outra categoria de Legal. animais que Legal. eram mamíferos. Legal. E qual que é a diferença Legal. entre um mamífero com uma ave? Ela pensou e falou para mim: a ave é um bicho que voa, e o mamífero é um bicho que bebe leite. Então, a gente desenhou uma asa Bárbaro. em cima de ave e dos mamíferos desenhamos uma caixinha Tetra Pak, que era onde vinha o leite, né? E olhando os DVDs dela, ela tinha o DVD do Procurando Nemo. Eu falei, nossa, e o Nemo? O Nemo é um peixe, né? O peixe. E o que que tem de diferente o peixe? O peixe mora na água. Então a gente abriu uma ramificação de água e dividimos em duas, que era água salgada e água doce, né? Então, como o Nemo ele é do mar, então ele é um tipo de peixe que vinha como, quer dizer, lá da água, a salgada vinha todos os personagens do Procurando Nemo. Então, a Que gente foi bárbaro. trabalhando essa realidade, o que ela vive. Então, conforme a faixa etária, por exemplo, a gente tem aqui personal organizers aqui que estão participando da live, gratidão. E Isso. aí, dentro do Eu vi que armário, tem umas queridas aqui. Eu vi a Gemina, eu tinha visto já a outra, a Alê. Continua, Liz. e aí você pode, por exemplo, qual que é o grande assim, mindset, né? A forma de raciocinar, de pensar em mapa mental. É por categorias, e de categorias você hierarquizar o conteúdo. Então, é aquela brincadeira que você. Por exemplo, eu estou procurando, já faz tempo que eu estou procurando um vídeo do Pocoyo. É incrível como as crianças amam Pocoyo. Aquele bonequinho lá que ele tem Sim, roupa sim. azul, não fala, Azulzinha. né? Ele é Então, ótimo. é incrível, porque só com as imagens, com as cenas, com as expressões, é que né, acontece a historinha aí do Pocoyo. E tem aquele como falar, das esferas, dos cubos e das pirâmides. Então, de diferentes cores, diferentes tamanhos. Então, qual que é a grande sacada do mapa mental? É com que olhar, com que enfoque você quer enxergar aquele conteúdo. Porque se for por cores, então você pode colocar assim, então cada cor, né, cada uma das três cores, né, porque eram três objetos, então separados, e dentro deles, então você vai ter as formas geométricas juntas, né, e tem os tamanhos também. Mas você pode, então, organizar pelas cores, organizar pelo formato geométrico e também pelo tamanho, né? Então, assim, são diferentes formas de você enxergar
organizar as mesmas informações. Então, o mapa mental, ele trabalha exatamente nessas habilidades cognitivas de você raciocinar. O que é igual, o que é diferente, o que está dentro do que, né? O que é macro, o que é detalhe. Então, você pode ensinar mapa mental para qualquer criança, a partir de qualquer idade. Ela não precisa necessariamente ter sido alfabetizada, porque a regra número 1 que eu imaginava é que eu precisava minimamente de uma pessoa alfabetizada, porque com o mapa mental você organiza as palavras-chave em hierarquias. Mas e aí, se não tiver palavra-chave, podemos trabalhar com imagens, com desenhos, com figuras, né? E Eu vou fazer. tá junto e o que é separado. Eu lembro da gente caminhar para ir para a escola quando ela era pequenininha e entender que, por exemplo, olha só, aqui tinha carro, moto, ônibus, táxi. Então, todos eles estão dentro de uma macro categoria que seriam os meios de transporte. Então, a gente colocaria junto com isso daí um patinete? O patinete acho que pode entrar junto dessa categoria. Mas você colocaria a lancheira da escola junto? Não, mas a lancheira é outro departamento, né? Então, assim, entender o que é semelhante, o que é igual, o que é diferente, o que é maior. Da mesma classificação, né? Eu vou fazer isso com o Pietro. Olha, eu não sei se ele ainda está aqui conectado conosco, mas eu estou vendo aqui o Vini Rig. Vini, se você estiver aí, eu só vi agora o seu nome. O Vini trabalhou comigo na indústria farmacêutica, é um querido. Um querido, olha, eu andei vendo você um pouquinho no Insta. Eu confesso que eu estou bem afastado do Insta, porque eu estou num período que eu chamo de casulo. Hoje eu saí do casulo só para ficar um pouquinho aqui com a Inês, com a Inês também, com a Alice, mas volto para o meu casulo. E o Vini trabalhou comigo lá na indústria farmacêutica, é um querido colega, não sei se ele ainda está conectado. Mas, e aí eu mostrei um monte de canetinhas, né? As que eu ganhei sua, essa daqui é da Maped, mas eu acho que eu acho que eu comprei lá no Armarinhos Fernando. Esse aqui é um Faber-Castell. Agora, olha esses daqui, gente, que delícia. Nossa. Elas são esferográficas. Elas são igual a Bic. Eu até vou falar a marca, que é para vocês saberem, tá? Ela é da Quilométrica, ela é uma Paper Mate. Eu adoro essas meninas aqui, ó. Segura as canetas e dá um sorriso. Por isso que a vantagem é que tem a ponta fina. Para escrever palavras, o cenário ideal é que seja com canetas finas, né? E as ramificações com canetas grossas. Então, não precisa investir em canetas assim muito caras, né? Desde que você tenha uma escrita colorida, seja com lápis de cor, com giz de cera, a anotação colorida é um grande diferencial. Eu também vi que entrou a Cíntia. Nossa, ela até me indicou uma pessoa pelo LinkedIn, e com essa correria da semana dos mapas mentais, eu tô com um monte de reuniões pendentes que eu tô adiando para a semana que vem, porque essa semana é uma semana exclusiva, né, de lives 2 vezes por dia. Então, durante essa semana toda eu tive lives às 14 horas e às 20 horas, né, horário de Brasília. Porque eu acho fascinante da internet é que a gente tem essa, como fala, sem fronteiras, né? Você tem pessoas de outros países, outras cidades. Eu tive lives com pessoas de Toronto, no Canadá. Incrível, muito, nossa, gratidão. Eu costumo falar, Aline, que é borderless. Borderless. Isso mesmo. Sem fronteiras, né? Eu tenho um próximo público-alvo que eu quero trabalhar, são professores de idiomas, porque eu tenho várias pessoas pedindo para eu voltar a dar aulas de inglês, né? Eu, por exemplo, estou voltando a estudar japonês, porque eu falo, gente do céu... Você tinha me perguntado Não, como que nós estamos de tempo? Como nós estamos de tempo? 30 segundos. Então, deixa eu falar que eu ainda fiz 3 anos de língua japonesa. Jura? Gratidão, minha querida. Ai, gente, beijo, gratidão por quem chegou.
Se ela cair, tudo bem. Ah, eu amei estar aqui com vocês, com a sua audiência, amei estar com as pessoas aqui queridas, aprendendo sobre mapas mentais. Amei, amei. Né? E